Sara, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita, um prazer estar aqui com vocês. É importante trazer esse tópico que diz respeito a todos, não apenas ao próprio Julian Assange. Obrigada por me receber aqui. Imagina, é um prazer te receber. Deixa eu contar para as pessoas que eu ainda não avisei. A gente vai falar sobre o livro O Processo Julian Assange, que está sendo lançado pela Cotter Editorial. E a Sara, ela faz parte dessa campanha de libertação de Assange em Londres, e ela tomou essa iniciativa de trazer o livro aqui para o Brasil. O livro ele é escrito pelo Nils Meltzer e está sendo, então, traduzido e trazido aqui pela Cotter Editorial, por meio da intermédio aí da Sara Vivaco. Sara, vamos começar explicando um pouquinho do que trata o livro, explicar para as pessoas, inclusive, o que tem sofrido o Julian Assange, quem é essa figura, acho que tem muita gente que não conhece também. Então, eu dou a palavra para você trazer um pouquinho dessas explicações para a gente, por favor. Bem, Thalita, Julian Assange é um jornalista que está sendo perseguido por 4 jurisdições: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Equador, né? A perseguição política, o lawfare contra ele foi feito por 4 jurisdições, perseguido por revelar crimes de guerra de interesse público e verdadeiros. Acho que para a gente entender quem é o Assange que está sendo perseguido, a gente precisa falar das revelações dele como jornalista. Primeiro, o Assange ele cria um sistema onde um denunciante, ou chamado whistleblower, pode revelar todos os tipos de crimes sem que a fonte seja reconhecida. Ele criou esse sistema usando o sistema de Tor, que hoje é usado por toda a mídia, mas foi ele que criou. E essa questão do segredo é aquele que não se sabe, ou seja, cria esse sistema. A qualidade das revelações e das denúncias cresceram enorme. Isso foi através do... Então, o Assange, ele revela, por exemplo, o manual de Guantánamo Bay do Exército Americano, que mostrava os procedimentos estándares de operação dentro de Guantánamo Bay. E mostrou, por exemplo, que inviabilizavam os contatos dos prisioneiros com os inspetores da Cruz Vermelha. E essas revelações fez com que os advogados de defesa de Guantánamo Bay tivessem identificar seus clientes. Os advogados de defesa tinham tais barreiras legais que eles não sabiam sequer os clientes, as pessoas que eles estavam defendendo, não tinha o nome, não tinha endereço. E muitas pessoas resultou que estavam ali sem o indiciamento, crianças, anciãos, muito eram moedas de troca, não eram terroristas. Então, essa revelação do Wikileaks identificou, deu nome aos clientes e deu informações e viabilizou a defesa e desmantelou, em parte, Guantánamo Bay e liberou muita gente. Também temos aquele vídeo do assassinato colateral mostrando um crime de guerra, onde o helicóptero Apache abate 2 jornalistas da Reuters e ataca crianças, por exemplo. Esse foi um vídeo icônico. Temos também as revelações que são quase 500 mil documentos dos diários de guerra do Iraque e do Afeganistão. O que os Estados Unidos fazia na guerra do Iraque e do Afeganistão. E o que as revelações do Wikileaks demonstraram são assassinatos, rendições, sequestro, tortura como política de Estado. Os esquadrões da morte, e mais, possibilitou, por exemplo, que organizações não governamentais, como Iraq Body Count, a contagem de corpos do Iraque, identificasse 23 mil incidentes que não foram reportados pelos Estados Unidos, envolvendo civis. Conseguiram identificar 15 mil que foram mortos e, às vezes, inclusive, torturados e que os Estados Unidos ocultou, porque trata-se de crimes de guerra, matar a civis, e como também mostrou outros 2 missões e tortura e morte. Essa foi uma das coisas que o Assange revelou. Temos também os diplomáticos, qual ficamos sabendo das sistemáticas espionagens dos Estados Unidos em países soberanos, no Brasil, o avião da Dilma, a perfilação de Lula, de Dilma. E também mostrou que os Estados Unidos fez uma guerra secreta de drone no Iêmen, que foi expandida pelo próprio Obama, e isso também possibilitou que as famílias das vítimas da guerra secreta dos drones pudessem ter na justiça algum tipo de vindicação. Mas o que sela mesmo o destino do Assange são
as revelações de 2017 do chamado Vault 7, que são documentos da CIA, 8.700 documentos da CIA, onde ele mostra as técnicas que a CIA tinha para invadir telefone, computadores, sistemas de comunicação de toda a população americana. Então, o Julian Assange, em última instância, é um jornalista que, por revelar os segredos mais obscuros do grande império, está sendo perseguido, será possivelmente condenado, que é um lawfare contra o Lula, foi um lawfare autoritário, do Assange é praticamente autoritário. Existem enormes, existe um envolvimento também do MI5 em aparentemente designar alguns juízes aqui no caso britânico. Nós temos muitas provas, nós temos as provas das espionagens da Embaixada do Equador, dos advogados do Assange, dos médicos, das pessoas que o iam visitar, que agora é um procedimento legal na Espanha, posso falar sobre isso. Então, Julian Assange desnudou, tirou a máscara do império, para todo mundo ver com as próprias palavras do império, com os documentos do império, o qual eles nunca puderam negar a veracidade, nunca puderam negar os crimes de guerra. O caso Assange é muito simples. Estão matando um homem por tortura que revelou os crimes de guerra, e nenhuma dessas pessoas que mataram esses civis e fizeram as guerras jamais foram indiciados ou sequer investigados. Sara, essa campanha pela libertação de Assange, que já tem algum tempo, ela vem crescendo muito. E me parece que há, inclusive, um consenso entre meios de comunicação do mundo todo de que esse processo não deve ser levado à frente. É isso mesmo? Apesar de uma campanha tão grande, ele continua preso. Thalita, os meios de comunicação foram parte da perseguição do Assange. O que se teve foi uma grande difamação do Assange por grandes jornais, os próprios jornais que fizeram as suas publicações, como The Guardian, como Le Monde, Der Spiegel, New York Times, todos eles publicaram os vazamentos do Assange em parceria com o Wikileaks, e eles participaram ativamente no processo de difamação do Assange, de criminalização do jornalismo investigativo. Eles são eles são cúmplices nesse lawfare contra o Assange. O lawfare se vale da mídia para poder criar mentiras, aquilo que a gente chama de narrativas. Hoje, nós temos, no Brasil, em alguns países da América Latina, a imprensa independente tem alertado sobre os perigos dessa extradição do Assange, mas nós ainda somos uma voz isolada. Hoje, o que se tem da grande mídia corporativa é o total silêncio com a iminente extradição do Assange. Sim. Em relação ao Brasil, você citou a mídia alternativa aqui no Brasil, eu queria te ouvir sobre, inclusive, o presidente Lula. Lula já citou o caso Assange, né? Talvez a gente quisesse que ele citasse mais e falasse mais sobre esse assunto. Como que você vê o posicionamento hoje do presidente Lula e o que esperar dele? O posicionamento do presidente Lula é um posicionamento de extrema importância, porque o Lula foi vítima de uma guerra híbrida. E eu não conheço na história alguém que tenha superado a guerra híbrida com os meios atuais de difamação, de fake news, né, como o Lula. Então, o Lula viveu na pele isso. O caso do Assange para o Lula é pessoal. Nós fomos com o Wikileaks visitar o Lula e a primeira pergunta que ele fez é: como está o Assange? Eu tive certeza que para ele era um caso pessoal. E acho que o Lula, toda vez que ele está na presidência, o mundo sente. Ele começa a falar de desdolarização e nós temos uma onda agora de países debatendo essa desdolarização. O Lula, no momento que ele recebeu a gente no Brasil, outros presidentes quiseram receber. O Lula tem um papel de líder mundial e de líder histórico. O Lula pode ser alguém muito importante para aumentar essa abertura política americana e tem se mostrado com consistência, porque alguém que falha uma vez é uma coisa, quando você fala várias vezes, mostra um compromisso com aquela causa. Seria muito bom se o Lula pudesse se manifestar também diretamente com os presidentes, diretamente no palco internacional, como, por exemplo, no Conselho da ONU, a respeito do caso Assange. Por quê? Porque com o caso Assange, a gente vai inaugurar um novo paradigma jurídico. Um paradigma onde os Estados Unidos pode prender jornalistas investigativos que os envergonharem e revelar
segredos de segurança nacional. Ou seja, o jornalismo investigativo de segurança nacional morreria. Seria criminalizado porque os Estados Unidos poderiam extraditar um jornalista brasileiro que publicou na Austrália, por exemplo, de uma maneira fácil. Então, seria os Estados Unidos se reafirmando uma jurisdição mundial, se reafirmando como também o editor do mundo, e desaplicando a primeira ementa, que é a liberdade de expressão americana, para estrangeiros, que é isso que eles fizeram no caso Assange. E é a primeira vez na história americana que um jornalista é acusado pela lei de espionagem. E será a primeira vez que, dentro do meu conhecimento, que a Inglaterra extraditará um preso político, que é barrado por todos os tratados de extradição que os Estados Unidos já assinou em toda a sua existência política como nação, e é um dos preceitos mais fundamentais: não se extradita por crime político. E a espionagem tem a sua natureza, é o paradigma do crime político. Portanto, aqui estão se quebrando bastante barreiras e consensos civilizatórios que existiam, e que o caso Assange, quando ele for colocado num avião de rendição dos Estados Unidos, o mundo será um lugar mais autoritário. Teremos uma reinvenção e uma reinterpretação da liberdade de expressão. O caso Assange é um caso muito perigoso, porque é um caso que mexe com a soberania de cada país, com a possibilidade de práticas jornalistas no Brasil, por exemplo, de uma maneira muito direta e sem precedentes. Sara, especificamente sobre o livro, a gente tem muito material produzido por Assange, né? A gente tem filme, tem documentário. O que o livro traz de diferente? Conta pra gente. Thalita, essa é uma ótima pergunta. Existem muitas coisas que foram feitas sobre o caso Assange, mas eu acho que a história que o Nils Melzer conta aqui, o Assange às vezes é quase um pretexto para ilustrar o mundo que a gente vive. O Nils Melzer, ele era um mero burocrata, um relator de tortura contra a ONU, que se negou inúmeras vezes em ouvir o caso Assange, porque ele estava contaminado pela difamação do Assange. Então, ele se nega várias vezes aos advogados do Assange de rever o caso. Até que, num determinado momento, ele resolve se dedicar a isso e começa a ficar estarrecido com todas as barreiras de direitos humanos, de princípios democráticos que foram violadas de maneira sem precedente no caso Assange. Então, esse livro aqui que nós vamos trazer para o Brasil, esse é o original em inglês, o processo, né, Julian Assange, ele conta a perseguição política do maior preso político dos nossos tempos, mas ele conta a história do Império e o que o Império tem para nos oferecer no futuro. Eu acho que é um livro que fala do futuro que pode nos esperar. E é muito bonito, porque ele, então, encontra o Assange, ele conta também da experiência pessoal dele com o Assange, e quando ele vai visitar o Assange na prisão, ele leva 2 outros médicos, ele vai muito relutante, e ele conta todas as barreiras que existiam para acessar o Assange, e conta também da experiência pessoal dele, do Assange, na hora de ir embora, abraça ele e fala: salva a minha vida. Ele falou: se falei tudo possível. E o Nils Melzer passa do papel de um burocrata para um grande defensor da causa dos Julian Assange, muito além do que um relator da ONU faz. E tudo que o relator da ONU tem é a credibilidade, porque ele não ganha dinheiro, a única coisa que ele pode contar é a credibilidade. E ele sentiu que tinha toda a credibilidade para levar esse caso e que precisava esclarecer os perigos desse precedente. É um livro muito bem escrito, não é um livro juridiquês, não é um livro técnico, é um livro que envolve vários aspectos importantes do caso: o aspecto humano, o aspecto geopolítico e o aspecto legal, e fala de muitos presos, porque hoje nós temos muitos presos que são vítimas de tortura psicológica. Né? E ele falou que tortura psicológica pode ser muito pior do que a física, porque ela vai afetar a psique da pessoa, através de humilhação, de isolamento, difamação. E o Assange imagine você 23 horas numa pequena cela, onde você não pode conversar com ninguém, você não pode ver ninguém. Isso é uma tortura psicológica, isso é política de Estado, por exemplo, em muitos lugares. Então, acho que ele faz um alerta muito avant-garde para quem quiser ler. Eu acho que é um livro importante, por isso eu quis trazer esse livro, que eu acho que é o melhor livro que tem
para ilustrar as entranhas do Império e as entranhas do caso Assange.